fazer esse momento em relação às mulheres presbiterianas. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Para ler os Evangelhos, nos colocamos de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 5, leitura do versículo 1 ao versículo número 11. Lucas, capítulo 5, leitura do versículo 1 ao versículo de número 11. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado e querido, obrigado, Deus, por podermos estar com a Tua palavra aberta, por tê-la em nossas mãos. E rogamos agora, Deus, a Tua bênção, para que possamos nos servir dela, ser instruídos por ela, direcionados pela Tua palavra, que é a Tua vontade em forma escrita. Ó Santo Espírito, vem sobre nós e faz-nos instrumentos eficazes em Tuas mãos. É o que te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Lucas 5, de 1 a 11, diz assim o texto sagrado. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. A igreja pode se assentar. Gostaríamos de, nesse domingo, falar sobre o tema da vocação, um santo chamado. Vocação, um santo chamado. Esse texto é por demais conhecido de todos nós, por demais conhecido da cristandade. Momento que Jesus vai pregar, em que ele é apertado pela multidão, e é uma coisa curiosa, né? O texto inicia-se dizendo que a multidão o apertava para poder ouvir a palavra de Deus. Parece que os tempos hoje são um pouco diferentes. As multidões se apertam para ver a Shakira, as multidões se apertam para ir ao Rock in Rio, a multidão faz muita coisa, menos para realmente ouvir a palavra de Deus. Mas aqui diz o texto que a multidão queria ouvir a palavra de Deus. Ele se encontrava junto ao lago de Genezaré e ele vai servir de um dos barcos, muito provavelmente o barco de Simão, que era pescador. Ele se afasta um pouco da margem, assenta-se e começa a ensinar a multidão. Nós não sabemos qual é o conteúdo deste ensino, mas sabemos que a multidão queria ouvir a palavra de Deus, e muito provavelmente é isso que ocorre. Jesus assentado ensina, prega àquela multidão presente, sedenta da palavra
de Deus. Após o ensinamento, ele vai chamar a Simão e vai, mais uma vez, convidá-lo para pescar. Por que mais uma vez? Porque o texto vai dizer que eles já haviam pescado toda a noite, trabalhado duramente toda a noite e não haviam apanhado nada. E Jesus o convida: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Em traduções mais antigas, há uma explicação aqui, há um termo diferente. Ele vai convidar Pedro a ir para águas mais profundas. Vá a águas mais profundas. Não é lançar a tarrafa na beirada, onde a água vai até a cintura, mas é ir para águas mais profundas. Meus amados irmãos, todos nós aqui somos vocacionados. Todo aquele que é filho de Deus é um vocacionado. Vocacionado para ser filho e vocacionado porque recebeu uma missão a ser desempenhada. Todos nós, de formas diferentes, de estilos diferentes, mas todos nós temos uma vocação que deve ser vivida e não enterrada, não escondida, não oculta, mas vivida. E na vida de um vocacionado, deve existir em primeiro lugar a confiança e a obediência. Pedro aqui disse claramente, e com certeza, como você já ouviu esse sermão, ou pelo menos um sermão nesse texto, vários sermões nesse texto, melhor dizendo, você já ouviu pregadores dizendo que Pedro era um pescador experiente, que os demais sócios sabiam do que era a vida da pesca. Com certeza você já ouviu que eles sabiam, conheciam, e que naquele momento Pedro poderia estar sendo educado em atender a Jesus, porque Jesus não entendia nada de pesca, eles é que sabiam. Mas perceba que a resposta de Jesus, ela é sincera, ainda que houvesse dúvida no seu coração, e a gente vai poder verificar isso mais à frente. Ele responde sinceramente, mas ele diz: sob a tua palavra lançarei as redes. Meus irmãos, não foram poucas as vezes que nós nos encontramos em situações em que nós já fizemos, já falamos, já trabalhamos, mas sabemos o que estamos fazendo, ou sabíamos o que estávamos fazendo, não somos leigos em determinado tipo de assunto, mas Deus nos pede para ir um pouco além. Deus nos pede para, mais uma vez, fazer aquilo que talvez já tenhamos feito outras vezes e onde não fomos bem-sucedidos. Na vida de um vocacionado deve existir a obediência, mas também a confiança. Sob a tua palavra lançarei as redes. Não obstante ter trabalhado a noite toda, não obstante ter conhecimento da pesca, das épocas, das marés, da lua, porque tudo isso envolve a vida daquele que pesca. Mas mesmo assim, mesmo tendo eu conhecimento e experiência sob a tua palavra, lançarei as redes em águas mais profundas. Nesta manhã, Jesus nos convida a deixarmos a margem e a nos aprofundarmos na intimidade com Deus, na confiança com Deus. Deus me convida, porque, meus amados irmãos, eu estou vivendo agora, nesse exato momento, situações das quais eu não vejo solução. Mas Deus, nesta manhã, me convida a não ficar mais na margem,
mas me convida a pescar em águas mais profundas e a confiar nele e ter certeza nele, mesmo que eu não saiba como vai se dar essa solução. Mas Deus me chama a mergulhar mais fundo. E Deus chama você, membro da Igreja Presbiteriana da Muda, a mergulhar mais fundo na situação que você está vivendo. Em nome de Jesus. Você que é um vocacionado, você que é um eleito de Deus, você que nasceu de novo, você que vive uma nova vida, creia e deixe a margem, vá mais fundo com o Senhor. Porque quem te convida nesta manhã a fazer isto, não é o pastor da igreja. É o Senhor que convida você a ir mais fundo. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Obediência e confiança. Segundo lugar, na vida de um vocacionado, a vida de um vocacionado ela é permeada também pelos milagres de Deus. A vida do vocacionado tem o elemento da confiança, da obediência, mas o milagre também acompanha a vida do vocacionado. Diz aqui que eles lançaram as redes, e a partir do versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou seja, ir a pique é afundar. As redes começaram a arrebentar e os peixes que eles conseguiram colocar dentro dos barcos eram tantos que quase que os barcos afundaram. E aqui ainda é dito que a pesca é a pesca maravilhosa, poderia ser traduzido como a pesca quase desastrosa, mas é maravilhosa, nós entendemos o milagre. A vida do vocacionado, ela também é permeada por milagres. O tempo todo? Sim ou não? O tempo todo? Mas existe milagre na vida do vocacionado? Sim. Em momentos que ele não vê a solução. Acompanhe o texto. Em momentos em que eu já fiz, já tentei, já me esmerei. Mas Jesus, olha, mergulha mais fundo. Insiste. Meus amados irmãos, no terceiro ano de seminário, do meu curso, eu não sabia para onde ir. No terceiro ano de seminário, eu não sabia para onde ir, não sabia se iria terminar o seminário, não sabia, a minha vida se tornou um balaio de gato. Para quem gosta de gato, mas realmente o termo balaio de gato é uma confusão. E eu subia a rua do seminário, e a rua do seminário, ela tem muitas amendoeiras. A rua de subida ao seminário, não sei se hoje tem, mas na minha época tinha. Isso, na verdade, disse que o terceiro ano é uma maldição na vida de todo seminarista. Quem passa do terceiro ano, eu não sei se isso é verdade, mas a verdade é que no terceiro ano, a minha vida de alguns colegas meus se tornaram um caos. Mais especificamente, mais 2 colegas meus de seminário. E aí, numa dessas subidas, e era tempo que as folhas estavam caindo, muitas folhas de amendoeira no chão, e eu parei diante de uma daquelas amendoeiras lá, eu olhei para ela assim, firme ali, encravada ali, arrebentando o cimento. A amendoeira é bom para estragar a calçada, né? Para fazer sombra e para estragar a calçada.
eu olhei assim, como que estivesse falando com Deus, mas na verdade eu estava. Eu falei, será que eu estou aqui no ano que vem? Eu só parei ali, será que eu estou aqui no ano que vem? Eu respirei fundo e continuei. A subida da ladeira e a descida que vai parar no seminário. Hoje o seminário mudou de lugar, eu não sei se contempla mais essa subida ao seminário, subida e descida. E o fato é que as coisas foram caminhando, e na hora do aperto a gente lembra de Deus, mas na hora que as coisas vão sendo solucionadas, a gente parece que apaga, né? E aí chegou o 4º ano. E a vida continuando. E aí Deus, como é muito carinhoso com a gente, mesmo nós não merecendo, Deus começou a fazer ventar, e as folhas de amendoeira começaram a mexer no chão na hora que eu estava subindo, para me fazer lembrar que exatamente há 1 ano atrás eu não sabia o que ia acontecer, porque era a mesma época, as folhas estavam caindo, só que no primeiro contexto não tinha vento. Nessa, eu vou te dar uma ajuda aí, o mal agradecido, eu vou. E elas começaram a dançar, a rodar, e aí eu me lembrei que há 1 ano atrás eu não sabia o que ia acontecer. Aí eu comecei a correr para chegar até aquela amendoeira onde eu falei com Deus. Aí eu fui disparado e tal, daqui a pouco eu passei, cadê a amendoeira? Aí eu voltei, eu me dei conta que ela tinha sido arrancada. São coisas que a gente não percebe. Aí eu comecei a chorar. Poxa, a amendoeira estava aqui, não está mais. Eu sou presbiteriano, irmãos. Eu sou presbiteriano. Mas nesse exato momento, Deus falou comigo e falei, olha, eu não poupei a amendoeira, mas eu poupei você. Amados irmãos, a vida do vocacionado, ela é uma vida de confiança, de obediência, mas ela também é uma vida de milagres. E se de repente o momento agora está escasso de milagres, espera um pouquinho, porque o milagre vai acontecer em nome de Jesus, para a glória dele. Mas não faça igual a mim não, para que Deus precise se lembrar, para que você agradeça. Não espera que Deus mexa as folhas para que você se lembre que você pediu a Ele socorro e Ele atendeu você. Não espera isso não. Quando o milagre vir, agradeça de pronto. Irmãos, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu creio que vocês também precisam. A área necessária. Vamos mergulhar mais fundo. A nossa igreja precisa de um milagre. A nossa igreja precisa de um milagre. Vamos mergulhar mais fundo e vamos esperar confiantemente no Senhor. Mas olhando para esse texto, que é um texto que nos chama a confiança, que nos chama a obediência, que nos chama a contemplar os milagres de Deus, ele é um texto que nos chama também sempre à humildade e ao conhecimento e ao reconhecimento de nós, de quem nós somos de verdade. Versículo 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Diante do milagre, diante do poder de Deus, Senhor, eu não crio. Senhor Deus, me perdoa, eu sou pecador. Isso pode parecer uma deficiência, mas isso aqui não é deficiência. Deficiência
é quando Jesus diz aos seus discípulos que vai para a cruz, e Pedro vai dizer, não, de forma alguma, não pode acontecer isso não. Ou então ele vai dizer, não, se o Senhor for, eu vou contigo. Deficiência é aqui, e não aqui. Aqui é o que Deus espera de todos nós. Somos pecadores, somos falhos. Às vezes nós realmente tropeçamos, não cremos, mas a tua graça e o teu milagre se manifestaram. Aqui, onde muitos acham que houve uma fraqueza por parte de Pedro, eu creio que aqui há o elemento que nunca deve faltar em nossas vidas, que nós não nos esqueçamos que somos pecadores. É verdade, perdoados, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, mas somos pecadores. Porque migrarmos deste momento para o outro momento de exaltação, em que Pedro diz que, olha, se for necessário, eu vou contigo para a cruz. Esse momento nós dispensamos, porque nós sabemos a continuidade da história. Em que não só todos os discípulos, mas Pedro tem uma história muito pessoal, em que vai negar por 3 vezes que conhecia Jesus, que caminhava com ele, que era discípulo do Mestre. Mas porque antes houve a exaltação, e não, Senhor, eu sou pecador, eu não tenho força, eu de mim mesmo não consigo. Nós não percamos de vista esta confissão, porque quando ele diz isto, é que Jesus responde a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. Não de peixes mais, mas de homens. E o que quer dizer isso? Ora, a pesca é algo difícil, sazonal, não se pesca o ano inteiro, tem tempo para a pesca, tempo de parada de pesca, e mesmo às vezes no tempo da pesca, não tem peixe. Agora, traduzindo para o pescador de homens, você vai lançar a rede da palavra, tem dia que você vai pescar, mas vai ter ano que você não vai pegar um peixe. Vai ter ano que você vai pregar, que vai ter estudo bíblico, que vão ter trabalhos e atividades na igreja, mas não vai cair um peixe na rede. Se bobear, ainda vão perder peixe. É isso que Jesus quis dizer com ser pescador de homens. Não será uma tarefa fácil, nem sempre seremos bem-sucedidos, mas Deus está conosco. Ele há de nos abençoar, não porque mereçamos, mas porque a obra é dele. O maior interessado na obra é ele. Mas que haja em nós, sempre vocacionados, os elementos desse texto: a obediência, a confiança, o aprofundar-se no comando de Deus e sempre, sempre, sempre o reconhecimento de que nada somos. Somos vasos frágeis que Deus decidiu se utilizar e encher da sua glória para realizarmos a maior tarefa de todos os tempos: sermos pescadores de gente. Vamos orar? Pai amado e Deus bendito, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu nos convidas nesta manhã a nos aprofundarmos, a deixarmos as margens e a nos aprofundarmos, seja no compromisso com a igreja, seja nos nossos assuntos pessoais, a mergulharmos na certeza que Tu terás santas provisões, mas que em todo esse processo não nos esqueçamos que temos um Senhor, que nós simplesmente fomos chamados, nós falhos, pecadores, cheios de defeitos, fomos chamados, coisas pequenas, insignificantes,
foram chamadas para realizar grandes obras pelo teu poder. Que jamais nos esqueçamos disso e que possamos, Deus, viver com alegria a vocação confiada à tua igreja. Esta é a nossa oração, feita com fé, em nome de Jesus, Senhor da igreja, Senhor da obra. Amém.